como é que entra o projeto de vida? Porque assim, ó, falaram que a escola não é só ensino, né? E não é mesmo, né? Mas como é que ela pode ajudar o aluno a construir um projeto de vida? Até na BNCC agora tem, né, explícito, né, projeto de vida. Sim. Mas só que como é que, além disso, como é que ela pode ajudar? Um tópico que eu acho legal. Porque, de fato, a escola, só conhecimento acadêmico, ele é útil, mas ele não é sozinho, ele não Sim. é Na em si verdade, o projeto de organizado. vida agora está virando uma cadeira, uma disciplina Tem uma obrigatória, disciplina, né? né? É, Tem aulas, tipo, né? em várias redes já tá, né? Lá em Canoas, a partir do ano que vem vai ser uma disciplina. Que massa. Vai ter uma disciplina a mais. Vai tirar um período de português para ser projeto de vida. Eu acho que é interessante. Fala, fala. Só uma cortadinha, que eu acho maravilhoso, né? Me perdoe os professores de português e matemática, mas eu acho que a gente não precisa priorizar tanto português e matemática, porque para desenvolver o potencial, Uhum. eu acho que a arte, a educação física, o projeto de vida são tão importantes quanto matemática e português. Gostei da ideia de Sim. Canoas, então, com respeito aos portugueses, que é É, maravilhoso. Eu adoro português, viu, pessoal? teve votação, né? Para as escolas decidirem se tirariam um período de português. Ah, teve votação. Teve votação entre as escolas, né? Tipo, Uhum. professores. Se tirariam um período de português, de inglês ou de educação física. Ah, que bom que foi português. É. É, Eles estão bem tipo, eu, servidos de período já, né? eu É, votei na questão do português, porque, tipo assim, inglês e educação física são 2 períodos, e exato. português são 4. Então, tipo, é melhor tirar um de quem tem 4 do que tirar um de quem tem só 2, né? Então, Redistribuição. é. Não, mas aí, eu ainda não sei como é que vai ser, porque não chegou ainda, assim, as informações de como é que vai ser esse projeto de vida, né? Mas o que eu tenho notado, assim, que muitas escolas têm adotado um projeto de vida mais com uma ideia de preparar meio que o mercado de trabalho, assim, né? Uhum. Daí eu não sei se é uma boa ideia, porque a gente não, né, a educação como um todo já está meio estruturada para isso, né? Uhum. Mas se for mais no caminho do que a BNCC coloca lá, por exemplo, no nono ano tem parte da temática de ensino religioso do nono ano é trabalhar com projetos de vida focado em ética, cidadania e não lembro o que mais, assim. Uhum. Nesse sentido, sim. Eu acho super importante, principalmente nesse momento em que a gente ficou um ano afastado da escola, né? E, tipo, os adolescentes, tal, que estão voltando agora, eles precisam muito falar. Uhum. Tipo, na volta, assim, o que a gente notava, que eles estavam muito retraídos, tipo, não falavam, tinham vergonha de falar, porque também ficaram um ano trancados dentro de casa, né? Uhum. Alguns, nem todos, mas enfim, ficaram isolados da escola. E quando a gente traz a ideia deles poderem falar sobre eles mesmos, sobre o que eles sentem, sobre, né, tentar expressar isso, tanto que eu tô trabalhando em ensino religioso esse ano, né? E aí eu tenho, no nono ano, feito algumas questões ligadas ao projeto de vida. E, tipo, eles têm dificuldade de responder algumas questões muito pessoais, porque eles nunca pararam para pensar sobre isso. Então, acho que é Uhum. interessante a escola trazer, se for nesse sentido, né? Uhum. Tipo, refletir sobre, né, sobre ti mesmo e tal, se conhecer, para que tu possa, a partir daí, pensar nas tuas escolhas. Porque é meio complicado, né? A gente sem olhar para dentro, projetar o que a Uhum. gente vai querer lá na frente, né? Então, nesse Uhum. sentido, eu acho bem interessante pensar nesse Maravilhoso. projeto de vida, né? Desde que não seja só pensar que carreira eu vou seguir no futuro, como é que eu vou me preparar para ela, né? E o humano, E uma. né? O humano não é Até uma porque peça na máquina lá, esse né? negócio aí de que você vai fazer o vestibular para escolher o que vai fazer para sua vida. Isso não é verdade. Não. As pessoas mudam de carreira muito fácil, tipo, não é tão complicado assim como parece. Sim. Tipo, tu vai fazer o vestibular ali, se tu não gostar, troca de curso. Troca de curso. Se não gostar da tua, tu se formou, não gostou da carreira, troca de carreira, começa de novo. Sim. Ah, não é do Uma carreira cabeça e infeliz. sofrendo. Uhum. Então, tipo, recomeça. A gente tem uma dificuldade com o recomeço, né? Sim. Parece que só pode recomeçar se a tua vida acabar. Mas aí eu acho que também está muito ligado a Calma. uma ideia que talvez a gente ouviu muito de que a gente tinha que pensar muito bem sempre numa algo que nos daria sucesso. A gente não foi Sim, preparado para o É. fracasso. é verdade. É Então, tipo, se a verdade. gente não está preparado para o fracasso, como é que a gente lida quando a gente se forma? Tá, e agora o que eu vou fazer da vida? Tipo, eu vivi um pouco isso, porque eu me formei em 2012 e só fui começar a trabalhar só com educação em 2015. Eu Uhum. tava em 2013, 14, ele tava. Ah, eu fiz uma Frustrado. faculdade. Fiz a faculdade pra quê? Não Uhum. tô trabalhando com isso. Então, tipo, bateu uma frustração, assim, até eu começar de fato a trabalhar nessa área, né? Mas é porque a gente não é preparado para esse fracasso ao longo da nossa trajetória, né? A gente é A preparado gente para não dar fica com certo na vida. força, a gente não fica com força interior, né? Pra, tipo,
Bateu na trave, vai de novo. Sim, Tipo, a gente não tem esse costume, né? Ou É. não deu certo, ou tua vida desmoronou. sim. Calma, tenta de novo. Começa do zero, recomeça, Começa vai do lá. zero, recomeça. O que, que tem de mais? Sim, Tu não é uma pessoa pior, porque de repente, o que que tu errou? Ó, o que que Sim. tu errou? Ah, eu errei em tal coisa. Tá, então vamos corrigir. sim. E faz de novo, O tenta que de que novo. naquilo que fez, o que que pode mudar para que na próxima vez dê certo, né? Claro, claro. Ou daqui a Precisa pouco. ter uma humildade, sei lá, Eu acho que humildade é a palavra certa. É, Tu conseguir aceitar que tu é falho também, né? Sim. Tu pode errar. sim, E que tem chance, vai ter chance na vida, não Sim. precisa ficar se. eu Se falo isso muito para os alunos, assim, martirizando. vamos corrigir as questões, tá? Faço lá a pergunta, ninguém responde. Ah, senhor, eu não sei se tá certo. Tá, agora a gente vai ver se tá certo. Tipo, né? Permitam-se errar, não precisam saber. A gente tá exatamente aqui fazendo uma correção, então, tipo, não... Se errou, vamos ver agora qual foi a dificuldade, qual foi o erro para que a gente possa corrigir. Mas a gente não tem essa... A gente tem o medo, a vergonha de errar, né? E que os outros vejam que a gente errou. Aí é pior ainda, né? Uhum. Porque se só a gente souber que errou, mas... Interessante. Se eu ver que eu errei, mas ninguém saber, ninguém souber, eu fico tranquilo. Eu apago lá e mudo a resposta. Perfeito. Passa, boa essa Agora, se reflexão. eu leio... Desonesto, Se eu leio a mas- resposta pra turma e tava errado, sei lá, não sei qual vai ser a reação dos colegas, por É. exemplo, né? Vai, e tu sabe que uma coisa que eu vejo que isso, acho que estoura no cara quando ele vai bater um pênalti. Todo o peso da cultura cai em cima dele. Sim. Tipo, se ele errar, ele vai ser completamente esculachado. Sim. Se ele acertar, ele vai estar, vai. É ovacionado. Só que o problema é que o medo de errar é tão grande que eu tenho certeza que vários erram, né? Sim. Ah, que porque olha, pressão, né? olha o tamanho desse gol. É muito fácil de acertar. Sim. Quem tá de fora pensa que é fácil, né? Exatamente. Mas tá, quando tu chuta, tu não tem como controlar pra onde vai a bola. Tu bota força. Quando tu bota força nas coisas, tu não tem Sim. precisão. Não, se tu for pensar por esse lado, tipo, numa sala de aula, ali no campo tem um jogador, está todo mundo olhando pra ele naquele momento, esperando que ele vá bater um Em chute, círculo né? ainda, É. né? Numa sala de aula, talvez alguns alunos tenham essa visão, né? Tipo, tem a sala inteira olhando pra mim pra ver o que eu vou É a dizer. mesma É uma pressão também, né? Uhum. E se errar, tipo, dá uma situação meio parecida, né? Ué, A outra ideia do coisa, fracasso. eu tô tipo, viajando aqui com vocês, mas é que vocês são bons pra isso. E dá pra conversar com Obrigado. vocês de boa. É que nem o. É que nem o cara, ele tá na. Ele. Tá, eu falei do pênalti. E eu esqueci o que eu ia falar. Que droga. Viajar. Daqui a pouco Acontece. vem. Corta. Opa, estamos ao vivo? Opa! Tá, vai acabar vindo. Daqui a pouco vem, vai uma flechinha ali. E o que tu acha disso tudo? Pois bem, eu estava refletindo aqui porque eu não adentrei muito na questão do projeto de vida, né? Não fui lá na BNC estudar. E à primeira vista, assim, é algo maravilhoso, né? Porque o projeto te dá um norte, né? Uhum. Só que se ele for para projetar uma carreira profissional, perde todo o sentido de estar Perde dentro todo da sentido. escola, né? Então, eu creio que o projeto de vida nesse aspecto, assim, que o Guilherme trouxe de pensar o todo, pensar o desenvolvimento, né? Você falou na questão do erro, às vezes a gente não tem força, né? Para enfrentar o erro, para trocar de faculdade, por exemplo. Eu acho que a educação, quando trabalhar projeto de vida, ela tem a capacidade, o potencial para trabalhar essas questões com o aluno, né? Uhum. Então, pautar um projeto de vida num autodesenvolvimento, né? Uhum. E para você não engessar a sua vida numa carreira profissional, mas muito pelo contrário, você abrir os seus horizontes, né? Abrir sua consciência para as possibilidades da vida, Uhum. né? E que a vida é muito mais do que trabalho. A vida é relacionamento, a vida é desafio, Sim. né? A Vários vida, setores, né? a vida é morte, A vida é morte. né? A gente não fala em morte na sala de aula. E é uma Não, coisa que só a gente como vai- dado. Só Só como que- dado. Mas o dado é uma coisa que a gente não sente, né? Perfeito. É só uma Perfeito. informação. E ela não sente é do outro mundo, é do outro país, é Uhum. da outra cidade. Uhum. Mas só que a morte bate a porta de cada pessoa. Então, acho que um projeto de vida ele precisa abarcar esse todo do ser humano, essa complexidade, né? Que é a vida humana. E aí ele pode ser maravilhoso. E tem Porque que ele pode é. ser, desculpa, só para fechar, Não, vai lá. ele pode ser o ponto de congruência das disciplinas, ele pode ser a interdisciplinaridade. Pá, é Né? Nesse verdade. sentido, pode Porque sim. a vida é esse encontro de coisas, né? Perfeito. Ele já tem a complexidade.
Aí as matérias vão pra uma complexidade de fato. Ah, que legal, hein? Eu acho Boa essa, hein? Só que daí, nesse ponto, seria interessante ser a professora que fosse trabalhar projeto de vida, fosse alguém que pudesse se dedicar a, de fato, trabalhar a disciplina de projeto de vida, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nas escolas acaba sendo, aquele que tá sobrando períodos vai pegar projeto de Tem vida. carga horária. É. Então, assim, Pra nem fechar. sempre vai estar disposto a fazer esse tipo de trabalho também, né? Nem sempre vai estar feliz. Não é nem só fazendo disposto, aquilo. não é nem tempo pra Nem poder tempo. trabalhar esse tipo de situação, né? Mas sabe que tu falou agora de morte, no currículo lá do 9º ano para ensino religioso tem a questão de trabalhar vida e morte. Que massa. Olha aí. E eu tenho pegado, como é a primeira vez que eu tô trabalhando nessa disciplina, eu tenho pegado muita coisa dos manuais que são lá do pessoal de Minas Gerais, que eles fizeram um monte de manuais agora para pandemia e tal, de atividades, e eles têm algumas bem interessantes. E, tipo, eles tinham muitas reflexões a respeito da questão do sentido da vida. Então, o que eu trabalhei com as turmas no começo do ano, quando ainda era só online, foi sobre o sentido da vida. E eram aulas que, tipo assim, era para ser aulas de 1 hora, que às vezes passava, tipo, respondendo 2 Caraca. perguntas. Porque daí ficava, né, perguntava, sei lá, pra vocês, né, a partir desse textinho aqui, qual é o sentido que vocês acham que tem a vida? Tipo, vinha coisas de vários lugares. Não espera, né? Desde não tem sentido, né, até as pessoas apresentarem algum sentido, ou pra quê, né, e tal. E depois de trabalhar com isso vem a questão da morte, né, entender Muito interessante. como é que várias culturas trabalham a questão da morte, né. Uhum. Não só a questão religiosa, mas a questão mesmo cultural. Claro. Sim, sim, sim. E aí também traz um monte de reflexões, tipo, a que eu acho mais interessante foi a de um mito africano, Yorubá, que traz a ideia de que a gente veio do barro e que daí quando chega um determinado momento que a gente tem que voltar a ser barro para que outra pessoa possa nascer. Então o barro ele não é infinito. Então precisa voltar a ser barro para que outra pessoa possa ser construída a partir daquele barro. Então, tipo, nossa, aí passa a dar um sentido legal, né? Muito legal. Tipo, eu preciso Que tu morrer para que outra renuncia pessoa do- venha é. viver. Não é que tu tá acabando, tu tá começando uma outra vida. Tipo isso. Muito legal. Aham. Sim. Então, massa. e também, daí depois... Então, eu seguia a lógica que tinha lá na BNCC, né? Trabalhando sobre o sentido da vida, depois questão de vida e morte, e por último, trabalhando no projeto de vida. E tem uma muito legal que eu acho que até te comentei, que é... Agora não vou lembrar de onde que é essa história, mas é dos 2 lobos, que tem o lobo que tem os sentimentos negativos, tá? O lobo da maldade, do egoísmo e tal. O que foi atrás da Chapeuzinho Vermelho. Pode ser. E tem o lobo dos sentimentos bons ali e tal, né? Da esperança, da alegria e tal. Shiryu. Ah, não. Shiryu é o dragão. Tá. Mas tem o lobo nos Cavaleiros do Zodíaco, não tem? Tem o Fenrir, que é um lobo da mitologia nórdica. Ah, daí foi Que longe foi demais. o que ia matar Odin e tal. Tá, chega de viagem. Não, e aí eu me lembro que o final da história era que daí uma criança perguntava lá pro mestre, né? Tá aí, qual que a gente tem que alimentar então, né? Não, qual que... Não, que daí os dois entravam em confronto. Daí ele perguntava qual que vence. E aí o cara falou, ó, o que vence é aquele que a gente alimenta. Ah, boa. Então, se a gente alimentar o lobo dos maus sentimentos, é ele que vai vencer. Se a gente alimentar o lobo dos bons sentimentos. E aí a atividade que eu propus para eles era quais são os pensamentos negativos que eu tenho a meu respeito e quais são os pensamentos positivos que eu tenho a meu respeito. Ah, muito boa, hein? E aí, dos pensamentos negativos veio muita coisa assim que tipo, dava para trabalhar em várias aulas sobre os pensamentos negativos que eles nutrem a respeito de si próprios, né? Uhum. Tipo, das dificuldades de... E muitas delas estão ligadas a essa questão do fracasso. Né? Tipo, Eles têm medo de fracassar. ou tipo, nada que eu faço dá certo. Ou o pensamento negativo que eu alimento é que, né, eu não tenho qualidades, eu não tenho nada de bom e tal. E se tivesse um projeto de vida focado nesse caminho desde o início lá desde o primeiro ano trabalhando isso, quando chegasse no 9º ano não precisava mais ter esse tipo de atividade, né? Maravilhoso. Porque isso já teria Isso. sido uma reflexão ao longo de todo o percurso do ensino fundamental, né? Eu até lembrei agora que tu falou do que eu ia falar. Ah, olha que aí, bom. viu? Não, é o seguinte, às vezes a gente vê assim, por exemplo, aluno de escola. Ah, eu não jogo bem futebol, mas ele joga bem. Ah, que droga, eu sou muito ruim e ele é muito bom. Treina! Perfeito. Pega ali quando tu tem o tempo livre, treina controle de bola, chuta. Treina, que tu vai melhorar. Ele é bom, mas ele vai estacionar, porque ele não vai treinar. E tu vai ser tão bom quanto, mas não quer ter o esforço, Uhum. quer já nascer com uma coisa boa. É. Isso é uma coisa que eu sempre tentei explicar para meus alunos. Que nem dizia o Chorão, cada escolha é uma renúncia. Não tem como tu ter todas as coisas que tu quer. Tu sempre Sim. vai ter que escolher. Então aí tem o planejamento.
tem que planejar o que tu vai escolher pra escolher com menos risco, né? Uhum. Um Perfeito. risco calculado, tipo, Sim. tu tem que saber que tu não vai ter as coisas, exatamente tudo que tu quer, porque o desejo é infinito, mas o mundo não é infinito, né? Uhum. Lembrei agora, eu estava estudando um pouco de economia, e eu não lembro o nome do conceito, mas é isso que tu está falando, que o Chorão falou também, O né? Chorão falou também. É que você, por exemplo, a segunda melhor opção que você vai ficar sem ela. Por exemplo, você vai comprar, vai comprar uma casa, não, por exemplo, eu vou estudar para concurso. Então, eu vou estudar para concurso 10 horas por dia para eu poder passar no concurso e ganhar 7 mil reais quando eu passar. Mas eu poderia estar trabalhando 10 horas por dia e fazer 5 mil reais. Ah, entendi. Então, no momento que eu opto ficar 10 horas estudando para ganhar 7 mil reais, eu tenho a perca da segunda melhor opção. A economia trabalha isso, olha só. entendeu? Uhum. Não me lembro o conceito. Externalidade? Eu não sei, eu lembro que eu vi um conceito que era externalidade esses dias. Talvez, eu lembro de ter visto a externalidade, eu não sei se é isso. Mas enfim, Não deve ser, não. eu não sei. E eu Muito lembrei. suspeito, eu lembro. Não, mas assim, eu Eu lembro que tinha lembrando. externalidade. Talvez daqui a pouco caia a ficha, assim. Mas enfim, é isso, né? E tu falou de treinamento, tem um filósofo da educação física, eu não lembro o nome dele também, que ele fala: ao treino nada resiste. Tá Se eu não boa! sei, treino, logo sei. Se eu não consigo, treino, logo consigo. E por Olha aí vai. aí, olha aí. É um pouco mecânico, né? Porque trata só da questão do treinamento, né? Que às vezes Sim, perde sim. um pouco da questão humana quando vira treinamento, né? Hoje Sim. perde um pouco da questão Por causa humana. da repetição. É, mas é Interessante. muito boa a ideia dele, né? Você não consegue, não é porque você é incapaz. Uhum. É porque você, nesse momento, não consegue porque não tem as ferramentas, o conhecimento, a força necessária. Se você treinar, fizer uma musculação, se você estudar, fizer uma musculação cerebral, você vai conseguir, né? É porque no fim das contas tem o treinamento e também tem experiência. Então, tipo, Perfeito. joga mais. Aí tu vai pegar os macetes, né? Daqui a pouco tu tem as malandragens ali. E daqui a pouco um jogador malandro e naquele momento ganha pelo menos no momento, que pode ser o momento que vai definir o jogo, ele ganha ganha. do cara mais talentoso. Perfeito. Mas ele. E o cara lá, o cara fez o gol da final do Mundial. Aquele cara lá, não necessariamente ele era do melhor jogador em campo. Mas ele teve o momento dele. É. Exato. E aproveitou bem esse momento. Sim, aproveitou esse momento. Aham. Como poderia também não ter aproveitado. Então a gente tem que. Ele conseguiu manifestar o máximo potencial naquele momento. Uhum. Ah, muito boa! Tem que escrever um artigo sobre isso mesmo. Aí- Eu vou acabar acreditando na ideia. Não, tem que escrever. Vamos lá. A revista ela vai escrever, adorar. escrever. Ah, deixa eu aproveitar e perguntar, já que a gente tá falando de esporte. Como é que foi lá a Olimpíada de História? Tá, puxou. Parabéns! Obrigado, Muito bom, obrigado. Muito bom. bom. Gancho Palmas. também, né? Pessoal, palmas pra Ah, vocês. Ah. Esse é meu amigo, Guilherme. Não, então. Trouxe a medalha aí foi- pra gente ver? Ah, não trouxe. Outra. Tá na mochila que ficou lá no carro. Ah, Mas a. ficou pra história, né? Ficou. Foi. Assim, na verdade, a Olimpíada. Eu tenho participado desde 2016, quando eu descobri que existia a Olimpíada de História. E de lá pra cá eu tenho aumentado a meta, assim, né? Tipo, vamos, né? Tentar ir cada vez mais longe. E aí, a Olimpíada de História, ela é promovida pela Unicamp, Universidade lá de Campinas. E a proposta da Olimpíada é muito interessante porque eu já achei revolucionária ali na ideia de que não tem uma resposta certa, mas tem 3 respostas certas de 4 opções. E aí o que pontua mais é tu escolher a melhor resposta. Então, tipo, eu lembro quando eu comecei com a primeira equipe lá, a gente quebrava muito a cabeça porque, tipo, não sabia a lógica de, tipo, por que uma vale mais que a outra, né? E aí, então, de 3 respostas certas, tu tinha que escolher a que apresentava uma relação mais complexa a partir de um documento, de uma imagem, de uma música, sei lá. Então, fui aprendendo como funcionava a Olimpíada, né? E aí, em 2020, rolou todo o desafio da pandemia, né? Porque as inscrições, elas são super cedo, assim, começam em fevereiro, antes das aulas começar aqui no Rio Grande do Sul, e terminam, sei lá, no metade de março. Então, tem que ser meio rápido, assim, pra já organizar a equipe e tal. E eu tinha inscrito 8 equipes, que, tipo, tinha sido o máximo até então. E aí, começou a pandemia em seguida. Eles foram adiando a Olimpíada, porque
A gente achou que a pandemia ia durar 15 dias, né? Uhum. Durou Ah, 15 meses. todo mundo pensou isso. E aí foram adiando a Olimpíada, foram adiando, foi começar, sei lá, em agosto, setembro. Alunos formados. Não, aí das 8 equipes, 2 já tinham desistido. Daí outras 2 acabaram desistindo pela falta de acesso à internet. Uhum, Então sobrou 4, daquelas 4, 3 foram pra semifinal. uhum. Era onde a gente já tinha ido mais longe. E aí esse ano, o Lucas, que eu não sei se está acompanhando aí, espero que esteja, ele participou ano Vai passado rodar, e senão se vai- pilhou esse ano. Que Amanhã vai ser prova sobre o podcast. Aí ele se pilhou e tal, vamos organizar uma equipe, chamou uns amigos lá e tal. Então esse ano foram 2 equipes só, foram bem menos, mas dentro da realidade, ok, né? Sim, claro. Porque Uhum. já começamos online esse ano, né? Uhum. Então, e aí fizemos a Olimpíada e chegamos na final pela primeira vez na escola, assim. De uma... Legal. E assim, muito legal porque são 400 equipes, 415 equipes do Brasil todo. Nossa. Na final, né? Uhum. Tipo, na Olimpíada tinha umas 10 mil equipes participando. Nossa. Então, só de ter chegado dentre 10 mil, chegar em 415, uma Já é escola uma pública. vitória. Já é uma vitória. Uma escola pública de uma cidade periférica. Né? Tá, da Grande Porto Alegre, mas é uma escola de periferia. Uhum. Tipo, já é uma vitória, né? Uhum. Então, e assim, do Rio Grande do Sul foram 5 equipes só. Então, tipo, conheço um monte de gente de escola particular que não foi pra final. Uhum. Então, já foi uma vitória e tanto, né? Vitória estrondosa. A equipe queria ganhar medalha de ouro, Claro. prata, bronze, sei lá, né? Não, Mas só ganha no ano de- seguinte. Não vai Já botou rolar na porque eles já estão resposta. no nono, então ano que vem eles Ah. vão pra outra escola e... Roda. Boa. Na real eles podem seguir, mas com outro professor, né? Mas pode seguir. Tá brincando, não roda, hein? Não. Esses 3 não vão rodar. Porque a Olimpíada ela funciona em equipes de 3 alunos, né? Sim. Então são 3 alunos com um professor orientador. E aí Legal. é bem desafiador, porque além das questões lá que tem que escolher a melhor resposta, tem umas tarefas. Ah, tem tarefa ainda. Tem tarefas e né, assim, nesse- tarefas para executar em uma semana. Capaz. Tipo, a tarefa final. A tarefa final não, a tarefa da semifinal, né? Uhum. Era organizar uma exposição virtual em uma semana, tipo, de segunda até sábado. Nossa, Uma exposição zoologia. virtual sobre o bicentenário da independência no Brasil. Entendi. Tipo, tu Ah. entendeu, mas tipo, um aluno do Uhum. nono ano que pulou o oitavo, porque o oitavo foi no meio da pandemia, ele mal aprendeu sobre a independência no Brasil, né? Sim. Uhum. E, tipo, ele tem que criar uma exposição sobre isso. Uhum. E aí a exposição tinha 4 tópicos, assim, que um era fazer algo mais introdutório, um falar de uma questão regional, Aham. tipo, como é que foi a independência no Rio No Grande Rio do Grande Sul. do Sul. Uhum. E eu não sabia como é que tinha sido os impactos da independência no Rio Grande do Sul. Deve ter tido alguma guerra, né? Não, pior que não teve. Ah, não tem. Porque o Rio Grande do Sul, naquele momento, tava meio... Já tinha as guerras na Cisplatina lá, né? Tava Então o Rio Grande do dividido. Sul tava meio que, tipo, aquele que sustentava o sul do Brasil aqui e Ah, tal. na fronteira e tal, É. né? Ah, entendi. Mas aí a gente acabou descobrindo que o Dom Pedro I, né, passou por aqui e tal, depois, né, da independência e tal, pra meio que formalizar, trazer a ideia de que, né, vocês fazem parte do Brasil, lembre que vocês fazem parte do Brasil e tal, que agora é um país e Ah, tal. que viagem. Tipo, eu não sabia disso, eu fiquei Eu também sabendo. não sabia. Só que assim, tem que descobrir isso em uma semana e produzir alguma coisa a respeito, né? Uma exposição. Uma exposição virtual, que tipo, daí eles tiveram que, né, pensar textos e imagens, né, pra essa exposição. E fizemos bem, tanto que fomos pra final, né? Uhum. Então foi bem avaliado, assim. Mas, enfim, já foi uma vitória só ter chegado lá, né? Mas Na óbvio. final. Ter chegado nas 415 equipes lá. Agora a meta pro ano que vem é ganhar uma medalha de bronze, prata ou ouro, né? Porque a gente ganhou a medalha de cristal, que é de participação na final, né? Esse E ano. essa aí, exposição tá online ainda. Ou será Eu não que sei eles se já tiraram? colocaram no site da Olimpíada, que é Ah. ONHB, né? Olimpíada Nacional de História do Brasil. Mas o que eles avisaram lá, que a gente teve até que assinar autorização e tal, é que das que chegaram na final, isso iria para pro site da Olimpíada depois. Então é para essa exposição estar lá. Não sei se já está. Porque eu acho que eles vão Legal. fazer isso, na verdade, que eles só vão divulgar isso ano que vem, que é quando de fato vai ter os 200 anos da independência. Porque na verdade vai ser em 2022, né? Ai, que legal. Que belo trabalho. Então acho que na verdade eles estão pensando num projeto que eles vão divulgar no próximo ano. Não sei se já tá no Muito site. bacana. Bem legal. Vai, se fosse na época antes da pandemia, tu teria viajado daí com o pessoal. Essa foi uma frustração da equipe. Ou né? não, né? Imagina viajar com um menor de idade. Tem essa Deve preocupação, ser mas os difícil. 3 da equipe são super gente boa, assim. Mas Imagina. a final... eu mostrei pra eles o vídeo da final, né?
Me arrependi de ter mostrado, porque, tipo, a Esse final cara- presencial é... Ah, não, é um show, daí é um espetáculo. Né? Sim, porque aí é lá em Campinas, 2 dias. Ah, mas em Campinas é bom. Aí tem no Lá, sábado. interior de São Paulo é uma delícia. Hum. Pelas imagens parece bem legal. Mas Não, assim, o no interior de São sábado Paulo o interior de São Paulo tem a estrutura de São Paulo sem o mau humor dos paulistanos da capital. Eu O pessoal gosto é de Paulista. bem tranquilo. O pessoal é bem tranquilo, é bem de boa. Sim. Não, os paulistanos são legais, só que eles são muito estressados. Sim, porque o ritmo é Sim. Então, o pessoal do interior é ligado sempre no bem 220, né? tranquilo. Bem gostoso. Mas aí quando é a final presencial tem a prova, tipo, tem a prova no sábado, Uhum. que aí só as equipes se reúnem sem o professor Uhum. pra fazer a prova. E domingo tem o show com a entrega das medalhas e tal. Ah, é Que muito legal. legal. Só que né, esse ano não rolou. Ah, mas Por causa da depois. questão da pandemia, né? É... Bom, mas tu ainda tem chance com outras equipes que vão vir. Sim, Uhum. espero. As crianças Se a aqui- pandemia já der a trégua em 2022, talvez, né? Role uma final presencial. Mas vamos ver. Eu Vai acho lá. demais isso aí. Tipo, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa da pauta. Vocês querem falar sobre inclusão? Queremos? Porque eu imagino que tenha inclusão do ponto de vista mais identitário, mas também tenha outros tipos de inclusão, né? A gente tá bem acostumado com a do tipo mais identitário. Mas deve ter vários outros tipos de inclusão. Eu não sei se aqui não tem outro tipo de inclusão no livro do Soca. Ou se Ah. também é identitário. Não sei. Não, a Soca Caeta não fala em inclusão especificamente, né? Uhum. Mas fala na igualdade, né? Igualdade. De oportunidades, igualdade na questão legal, enfim, tudo, né? Uhum. Mas eu gostei muito quando eu fui estudar inclusão com um livro do Peter Mittler, Peter Mittler. que é um estudioso da área inglês, Uhum. né? E o livro dele, ele traz um estudo das ações de inclusão que aconteceram na Inglaterra, ele Uhum. faz uma avaliação delas, Ah, olha só. mas para avaliá-las, ele estuda ações de inclusão na Europa como um todo, assim, Ele faz o né? comparativo. Um comparativo. Ah, que legal. Então, bem legal o trabalho dele. E aí ele traz uma ideia de inclusão que também gostei muito, assim, que despertou, caraca, é isso, né? Uhum. Pelo menos no meu ponto de vista. Que a gente não tem que incluir o ser humano, né? A gente tem que incluir o todo. Então, assim, a escola não tem que ser inclusiva para a pessoa que tem uma deficiência, para a pessoa da questão da identidade de gênero. Não. A escola, ela tem que ser inclusiva para todos. Aquela criança que sofre bullying, ela precisa de uma escola inclusiva, Entendi. entendeu? Uhum. Então, a ideia de inclusão dele é de construir uma escola que abarque o todo. Que abarca tudo. Que todas as pessoas sejam bem-vindas na escola. Uhum. Tá? Que tenha esse ambiente, esse clima. Para ter esse ambiente, esse clima, é preciso pensar nas especificidades de cada um. Uhum. Mas se eu tenho uma escola lá inclusiva que ela possibilita que uma cadeira de rodas tenha rampa, né? Uhum. Isso não é inclusão ainda. Uhum. Isso é uma faceta da inclusão. Então, eu gostei muito dessa ideia que ele traz Uhum. de ser um todo, Uhum. né? Bom, essa é uma ideia de inclusão, então, que eu gosto muito, que eu estava estudando para o concurso, né? Então, me bateu a porta, assim. E ele traz alguns exemplos que eu quero trazer, assim, para a gente refletir um pouco, né? Existem países que trabalharam com projetos caminhando, assim, pensando. Teve países que não criaram projeto nenhum até o ano do livro, se eu não me engano, é 2015, eu acho. Ah, é Não vou saber recente. bem, É bem 2013, novo. é recente. Não vou falar o ano porque eu vou errar. E tem países como a Itália que fizeram, tipo assim, um tsunami. Não, a partir de agora tem que ter inclusão. Uhum. Então, e ele Ah, são faz diferentes modelos. diferentes modelos. E aí ele fala do modelo italiano, que ele foi um modelo talvez um pouco ruim, pensando pelo lado de que não preparou professores, que não preparou pais. Não, a partir de agora tem que Trocou o incluir. carro andando. Trocou o carro A andando. pneu da O pneu do do carro andando. carro andando. Tá? E assim, trocou os 4 pneus. Não foi um só. Sem Tu macaco vai ver. mecânico. É. Só que ao mesmo tempo ele faz uma avaliação muito interessante.
que mesmo trocando, é um dos países com a inclusão bem avançada hoje. Uhum. Os professores, a gente, né, fala muito assim que a inclusão precisa de uma formação, que a gente não está capacitado para fazer essa inclusão da melhor forma, mas ao mesmo tempo que os professores não estavam capacitados, eles foram atrás de fazer a coisa acontecer e desenvolveram coisas maravilhosas. Se Na comprometeram. pressão, se comprometeram também, né? Uhum. Na pressão. Então, assim, ele faz essa avaliação, foi uma das avaliações que foram boas. E outra coisa que eu percebi daí é que a Inglaterra, embora tenha problemas, né, como todo país, eles pensaram a inclusão desde muito antes do Brasil, por exemplo. Então, 1980, de quando é que é a Salamanca? Declaração? A Declaração de Salamanca? Ah, eu acho que é mais ou menos por aí. Por aí, né? Então, a partir disso, eles já começaram a pensar no como fazer. Aí tá, teve um governo lá que pensou legal, que pensou ideias bacanas. Aí veio outro governo que tirou, que diminuiu o investimento. Então, tem todo esse problema, assim. Mas sempre os governos vieram falando e buscando solucionar essa questão da inclusão, né? Uhum. Eu não estudei muito sobre inclusão no Brasil, mas ouvir governos falar em inclusão é uma raridade ainda hoje. Você não vê um presidente falando em inclusão, você não vê um governador falando em inclusão, né? Falando em educação como um todo. Então, a preocupação deles era premente, assim, né? Mesmo que em alguns momentos fosse para corresponder aos movimentos sociais, que Aham. também eram muito fortes. Movimento de paz, Sim, aham. movimento de associações Uhum. das pessoas portadoras de deficiência, né? Uhum. Então, eu vejo a inclusão dessa forma, assim. Eu acho que é um movimento que a gente precisa pensar no todo, Uhum. né? Dentro da escola. E ele precisa abarcar a sociedade e a política no sentido de se falar sobre isso, movimentar as pessoas para que esse assunto fique premente também nas relações sociais, nas relações dos poderes, né? Enfim, por aí. E criar estruturas para isso também, E né? aí, sim, com certeza. Porque eu me lembro quando a gente pensou em trazer essa temática, né? Foi bem na época que estava muito o assunto de, não vamos mais fazer inclusão, né? Que houve todo um projeto aí de, né? Como Os alunos de assim? inclusão. Não sei se tu acompanhou, há uns meses atrás, o Ministério da Educação trouxe a ideia de, né? Alunos de inclusão atrapalham É na sala de aula. sério? E aí Ah, não vi isso aí. houve todo um movimento, principalmente de famílias, né? Dizendo quantos filhos não atrapalham, né? Esses filhos que são alunos de inclusão não estão atrapalhando na escola, né? E é muito uma visão de quem está fora da sala de aula, porque não conhece o quanto a educação ela já é diversa, né? Em muitos aspectos, mas de fato a universidade, que eu tinha falado lá no começo, ela não nos prepara para um monte de coisa, né? E nesse campo, a questão da inclusão a gente aprende só na sala de aula também, né? Porque, tipo, quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental, tipo, falavam lá, esse aluno é PIE. Tipo, Pied. que é isso? Que é piê. Aí agora o que significa lá, mas eu sei que é um plano individualizado de ensino. Ah, entendi. Algo assim, tipo, tem que dar na tua aula preparar uma atividade específica para aquele Entendi. aluno, tal, pensar em como ele pode dentro Aí, do seu dependendo do trabalhando, trazer ele professor, vai pra... encarar como um acréscimo de trabalho. Dependendo do professor. Sim, mas na verdade eu não sabia nem tipo, o que era, porque eu não tinha trabalhado com isso, né? Então, foi um desafio, até porque, tipo, há alguns alunos que chegam no sexto ano, por exemplo, mal alfabetizados. Então, tipo, tá, e daí como é que eu vou trabalhar com esse aluno em história se ele mal sabe ler e escrever? Então, tipo, há o desafio porque eu não sou alfabetizador, eu não sei como ensinar a ler e escrever, então, tipo, isso eu não vou ensinar, vou trabalhar com ele como, então, né? Ou com ela como. Então, foi um desafio, e é até hoje, né? Porque, tipo,